No vídeo de hoje, o Atlético Mineiro enfim venceu no campeonato, venceu o Internacional de Porto Alegre por 1 a 0. Nós vamos falar desse jogo. Vamos falar também da derrota do Corinthians em casa para o Curitiba por 2 a 0, numa partida excelente que fez o Curitiba dentro da proposta que ele veio fazer em São Paulo. Nós vamos falar desses dois jogos a partir de agora. Eu peço para que você deixe o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo por aqui. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei se quem me assiste aí, se você mora no estado de São Paulo, mas olha, tá chovendo, pelo menos aqui onde eu moro, aqui tá chovendo desde, sei lá, de 2 horas da manhã e não parou mais. Que beleza. Mas vamos nessa. Vamos falar nesse vídeo aqui dos jogos do Campeonato Brasileiro. 2 jogos que eu pude acompanhar ontem, né? Porque assim, tem quarta-feira à noite uma porrada de jogo. Você tem que escolher algum, porque senão não dá. Senão não tem condição. Ontem eu consegui acompanhar 2 jogos, um às 7 e umas 9h30. Nós vamos falar de Atlético Mineiro Internacional, depois eu falo de Corinthians e Curitiba, porque tem muita coisa pra falar também. Atlético Mineiro Internacional. O jogo começa meio maluco, né? Se você pega lá na... Primeiro é o seguinte, estádio vazio. A torcida do Atlético Mineiro, puta da vida com o time, abandonou o time praticamente, eu diria. Porque é um estádio... Pô, a Arena MRV cabe mais de 40 mil pessoas. Não tinha 11 mil ontem. Não tinha 11 mil, tinha 10 mil e alguma coisa. Estádio vazio. Vazio. Isso porque, e ainda foi chegando gente durante o jogo, né? Quando começou o jogo, tava mais vazio ainda. Você ouvia até no áudio ambiente da transmissão. Estádio... Você fala, não parece a Arena MRV. Não tá aparecendo esse áudio aqui. Eu me oriento muito pelo áudio, né? Não tá aparecendo, mas enfim. O jogo começa maluco, o Inter tem um escanteio logo de cara. 1 minuto e meio, assim que começa o jogo, 1 minuto e meio depois. Sai o gol do Coelho, uma jogada pela direita. E aí, cara, o Atlético faz 1 a 0 cedo e começa a se defender o jogo inteirinho. E o Atlético teve a possibilidade de ter o contra-ataque e não conseguiu aproveitar. Sabe aquela história, tipo assim, cara, a gente tá vencendo por 1 a 0, a gente precisa vencer por 1 a 0. Precisa, porque nós estamos ganhando, a torcida está pressionando a gente, perdemos um clássico pro maior rival no último final de semana. Cara, a gente precisa ganhar nem que seja de 0 a 0. E foi o que aconteceu. O Inter não conseguiu criar nenhuma grande chance clara de gol. Chegou a criar algumas oportunidades, mas de chance clara de gol o Inter também não conseguiu criar, apesar de ter mais a bola. E o jogo ficou nisso, cara, até o final. 80% do jogo ficou concentrado ali. O Inter com a bola no campo de ataque. O Atlético, quando tinha a bola, não sabia muito o que fazer com ela. Ficou nisso até o final. Venceu por 1 a 0. Se você pegar o jogo em si, desde o primeiro tempo, foi um jogo até meio, tipo assim, não vai acontecer mais nada. Não pareceu muito isso, entendeu? Não pareceu muito isso. O Inter ficava... Se você pegar, por exemplo, no momento do jogo, o Inter ficava mandando bola na área para ver o que acontecia. E com a defesa muito bem fechada, e o Atlético Mineiro ontem soube se defender, o Inter não conseguiu entrar, por exemplo, trocando passes e tal. Não conseguiu. Teve dificuldades. Resultado bom para o Atlético Mineiro. O Internacional é um time que tem uma qualidade ali, cara. Não é um time muito ruim. Só não acho que é um time, como eu já vi muita gente falar, olha, veja bem, o time do Internacional é um time para brigar por... Não vai brigar por títulos, acredito eu. Pelo menos em campeonatos brasileiros. Talvez em campeonato brasileiro, né, em pontos corridos. Talvez no mata-mata você possa chegar. Mas pontos corridos é difícil. Mas é um time que não precisa também brigar para não cair. Dá para esse time fazer um pouco melhor do que fez o ano passado. Dá para fazer. O ano passado, com o time que o Inter tinha, também não era para brigar para não cair, na minha opinião. Mas, enfim, acabou chegando na última rodada, precisando vencer de qualquer jeito para escapar do rebaixamento. E só a vitória, além de vencer, tinha que torcer para uma combinação de resultados. A sorte que teve essa combinação de resultados. Senão, ia dar problema. O Atlético Mineiro, importante a vitória para dar um pouco de confiança, para dar um pouco de tranquilidade para os lados da cidade do Galo. E, cara, final de semana tá aí, já tem jogo de novo, né? Então... você comemora a vitória ontem, hoje, né, quarta e quinta, sexta-feira você já pensa, na quinta mesmo, você já pensa na próxima rodada, no próximo jogo. O Atlético pega o Vitória, fora de casa, se eu não me engano, né, no próximo sábado. Então, a situação um pouco complicada aí. O Vitória que empatou com o Bahia, né, na noite de ontem também.
lá em Salvador, na Arena Fonte Nova. Mas enfim, o que você achou do jogo? Deixa aí nos comentários, deixa a sua opinião. Vamos falar de Corinthians 0, Coritiba 2. Ah, esse jogo aí. Esse jogo aí, vamos lá que eu preciso falar umas coisas aqui. Primeiro, Corinthians teve, desde quando foi eliminado do Paulista para o Novo Horizontino, teve aí 9 dias, 11, deixa eu ver. 11 dias de treino, se eu não estiver falando besteira. O Corinthians apresentou o que de evolução? Nada. Ontem não era o Dorival que estava no banco de reservas, era o Lucas Silvestre, o filho dele, o Dorival estava suspenso. Mas o que o Corinthians apresentou de evolução? Absolutamente nada. O que você via de construção de jogadas do Corinthians? Zero, nenhuma. O Corinthians não conseguia chutar gol, o Corinthians não conseguia criar jogadas, o Corinthians tinha 75%, 70%, sei lá, de posse de bola, mas, cara, posse de bola não ganha jogo. Eu gosto de time que tem a posse de bola, mas que constrói. E o Corinthians não conseguia construir. Também por méritos do Curitiba, que formou uma boa defesa ali, que conseguiu neutralizar o Corinthians. Agora, eu vou me tornar repetitivo de novo. Eu sempre falei aqui no canal o seguinte: quando a defesa tá fechada, eu sempre ouvi o seguinte, cara, você não vai entrar tocando, chuta de fora da área. Os caras não chutam de fora da área, tem medo de chutar. Chuta de fora da área. Você não tinha um jogador do drible ali, da velocidade, para poder quebrar linhas? Chuta de fora da área. Ah, mas a bola vai bater e vai voltar. De repente a bola bate, alguém passa. Desvia alguém ali, engana o goleiro, sei lá. Você tem que chutar. Agora não, vamos ficar tocando bola aqui. Toca pra cá, toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá. Recua a jogada, abre o lado esquerdo. Pô, vai ficar até amanhã lá que não vai entrar. E o Curitiba só esperando. Esperando ali, tranquilo e tal. Na primeira oportunidade que teve, foi lá e fez o gol com o Jaci, né, o zagueiro. Aliás, que ele se recupere, hein? Ontem ele saiu de ambulância da Neoquímica Arena, né, depois de uma bolada que ele tomou ali do chute do Carrilho. Claro, foi sem querer, mas ele foi tirar a bola, foi nocauteado, uma porrada, né? Saiu de ambulância, tudo. Espero aí que se recupere o mais breve possível, né? Enfim, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não tive notícias, sinceramente, do atleta, do Jaci. Mas faz 1-0, vai pro intervalo com 1-0. No segundo tempo, volta, você fala assim, será que você vai melhorar um pouquinho? O time volta praticamente sem grandes alterações ali e tal. Cara, com 10 minutos toma o segundo gol no contra-ataque. E o Curitiba teve a chance de fazer o terceiro gol no contra-ataque ontem. Teve várias oportunidades de fazer o terceiro gol em contra-ataques. Porque depois que o Corinthians toma o segundo gol, o Corinthians se perde completamente. Tem as alterações, que acho que a única que surtiu, não dá nem pra dizer que surtiu um grande efeito, mas também não vou culpá-lo da derrota, porque é um garoto, o Dieguinho, quando entra no segundo tempo, ele ainda chuta uma bola lá de fora, lá, tenta fazer o gol. O Carrilho também, quando entra, tenta chutar, mas nada. O Corinthians ontem não teve repertório, o Corinthians ontem não teve criatividade, não teve absolutamente nada. Nada. E o Curitiba, cara, tava na dele esperando, como a gente diz, né? Esperando pacientemente a oportunidade. A oportunidade apareceu e o Curitiba saiu com 2-0. Primeira vitória do Curitiba jogando em Itaquera, né? Na história desse estádio. O Curitiba ontem fez história. Primeira vitória jogando em São Paulo, ali em Itaquera, no caso. E, cara, um merecimento. Ah, mas você gosta do futebol apresentado pelo Curitiba? Não gosto, mas o Curitiba não vai sair para jogar, para propor o jogo contra o Corinthians, porque, naturalmente, o Corinthians tem mais qualidade do outro lado. Então, o Curitiba veio para fazer o jogo dele. E deu certo. E deu certo. Porque se armou bem, porque se defendeu bem, porque se preparou para um contra-ataque, enquanto o Corinthians, na hora de tentar furar a defesa, não conseguiu. Não conseguiu. Faltou uma jogada de... É aquilo que eu sempre falo. Hoje em dia, o futebol brasileiro, futebol no geral, os talentos estão cada vez menos sobressaindo. É difícil você ver uma equipe pegar a bola e falar assim, daqui que eu vou propor o jogo porque eu estou jogando na minha casa. E conseguir propor esse jogo com qualidade. É difícil. Hoje em dia é difícil. E se você não tiver qualidade, se você não tiver jogadores do drible curto, da jogada individual, de arriscar, você não consegue, cara. Você tem que ter jogador para quebrar essas linhas hoje em dia. Não adianta você com uma defesa toda postada lá atrás, toda fechada, você ficar tocando de lado, você não vai conseguir fazer nada. Ah não, então vamos cruzar a bola na área. Mesmo se o zagueiro for alto, você vai consagrar a zaga. Se os dois zagueiros, se os laterais forem altos, você vai consagrar a zaga. O tempo todo. Entendeu? A não ser que você tenha um pirulão lá de 2 metros de altura para brigar com os caras pelo alto. Se você não tiver, um abraço, cara. Um abraço.
Segundo tempo, o Pedro Raul entrou no jogo, no lugar do Guinegão, não pegou na bola também. O Guinegão também não pegou na bola. Ontem o time muito mal, cara, muito mal. Mas enfim, agora se preocupa aí para pegar o Santos e pode se reabilitar? Pode se reabilitar. Eu sinceramente esperava que ontem o jogo do Corinthians fosse um pouco melhor. Pode se reabilitar sim, agora precisa melhorar. O jogo é na Vila, o Santos também vem pressionado. Numa dessas o Corinthians pode se dar bem lá. O Santos vem pressionado, mas cara, precisa ter mais qualidade técnica. E tá chegando jogadores aí que você tem uma qualidade técnica. Mas, pô, precisa melhorar, né? Precisa melhorar. O Depay ontem, meu Deus do céu. O Depay ontem não conseguiu acertar nada. Mas enfim. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, comenta aí embaixo o que você achou desses jogos. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até a próxima.